Bem-vindos então ao programa número 4, aqui do Politicamente Incorreto com os candidatos à Câmara Municipal de Vila Real. Tal como fizemos há 4 anos, voltamos então a utilizar este método, que já foi também utilizado noutras eleições, nas legislativas e nas europeias também, de trazermos até ao programa Politicamente Incorreto os candidatos à Câmara Municipal de Vila Real. Neste caso, e neste quarto programa, o candidato é António Carvalho. Obrigado, António Carvalho, por estar connosco neste nosso programa. Já conhece também, então, qual é que é o formato do programa. Eu, antes de passar, então, a palavra aos nossos comentadores, no fundo, porque eles aqui não tanto são jornalistas, mas sim comentadores, gostava de colocar, António Carvalho, a pergunta de saber o porquê de voltar a fazer uma candidatura à Câmara de Vila Real. Há 4 anos já foi candidato contra Rui Santos, na altura Rui Santos ganhou, porque agora voltar a candidatar-se contra o mesmo potencial candidato à Câmara e potencial vencedor, uma vez que vocês dois são os que têm os partidos mais fortes a concorrer à Câmara de Vila Real. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Desde já cumprimento toda a gente que está aqui nesta volta desta mesa. E quero dizer que, logicamente, que sou o candidato e seria perfeitamente natural ser eu o candidato. E, portanto, quando alguns diziam que o PSD escolheu tarde, não, escolheu, a sucessão normal, escolheu antes do PS, o PS escolheu depois de mim. E diriam, é normal, porque o candidato é o atual Presidente da Câmara. Eu digo que também é normal, eu sou o vereador da oposição, candidato há 4 anos e, portanto, achei que deveria e tinha condições e seria aquele que, de acordo com o meu partido e com as solicitações que me foram feitas pelo PSD, o que reuniria melhores condições para poder ser candidato à Câmara Municipal de Vila Real. De certa forma, uma situação similar a que aconteceu quando Ascenso Simões também se candidatou na altura, quando houve uma mudança de Armando Moreira para Manuel Martins, e houve também uma candidatura, na altura, de Ascenso Simões, que esteve muito próximo nas primeiras eleições, de conseguir uma vitória contra Manuel Martins. Mas na segunda volta, nas segundas eleições, a distância aumentou-se. Não temo que possa acontecer isto, agora com partidos diferentes, mas exatamente numa situação similar. Não. Até porque são situações... Primeiro, quero dizer que, de forma nenhuma, havendo o apelo da sociedade civil e do partido também para que eu fosse candidato à Câmara Municipal, não era o facto de ser mais difícil ou mais fácil que ia demover-me de ser candidato. E, portanto, eu também gosto de desafios e, logicamente, que estou e continuarei a estar disponível para lutar pela vitória nestas eleições, acreditando que é possível fazer melhor do que aquilo que foi feito nestes últimos 4 anos. Muito bem, então vamos passar ao painel. Começo hoje por ti, Rodrigo, e desse lado, de camisa branca, que é para aparecerem bonitos, para fazerem bonitos no Facebook. É verdade, eu cumprimento de ti, Luís, claro, os meus colegas de painel e, particularmente, o convidado, António Carvalho, candidato pela segunda vez à Câmara Municipal de Vila Real. António Carvalho, como é evidente, sendo o candidato, tem dado as suas entrevistas, tem enfim, procurado transmitir a sua mensagem e, recuando um pouco até ao debate na RTP, por exemplo, há uma palavra que o António Carvalho repete à exaustão: atratividade. Atratividade. Considera que é fundamental para Vila Real, presumo eu que seja um dos seus pilares, digamos assim, da sua plataforma de candidatura à questão da atratividade. Nos últimos 4 anos, em Vila Real, de facto, se há coisa que aconteceu foi atratividade. É inegável que o número de investimentos que tem surgido no nosso concelho, quer de pessoas de Vila Real, quer de pessoas de Vila Real, demonstram que Vila Real está uma cidade atrativa. Os 2 hospitais privados, a Joma, a Decathlon, o Burger King, enfim, uma série de empresas, o call center da Altice, que é o maior deles, portanto, uma série de empresas que nos últimos 4 anos foram surgindo em Vila Real e que levaram, por exemplo, a que, de acordo com os números do IFP, que já dirigiu aqui em Vila Real, haja menos 1000 e qualquer coisa, 1031, se não estou em erro, inscritos desde o início do mandato de Rui Santos até junho deste ano. António Carvalho, sendo que é verdade que uma cidade como Vila Real, qualquer cidade, precisa de emprego para fixar as pessoas, não lhe parece que a bandeira da atratividade é uma bandeira que vai ao encontro daquilo que foi a ação do Executivo Municipal nos últimos 4 anos e que, portanto, sim, é preciso incrementar, é preciso aumentar o emprego, é preciso ter cada vez mais investimento, mas que isso tem sido feito? Para já, eu gostaria de começar por aproveitar o Rodrigo e dizer que não sei se está aqui na qualidade de moderador,
se assessor do Sr. Presidente da Câmara, se candidato à Assembleia Municipal. E pela abordagem que fez já de início, pareceu já estar a fazer campanha e, portanto, não está aqui. Não me parece estar aqui já eu a acho que questionar. o António Carvalho não veio enganado ao programa. Não venho Eu sou. Sim, se eu mas para puder que fique completar. claro, porque é algo que eu gosto de dizer sempre aos nossos convidados, eu não sou um entrevistador, muito menos um jornalista, o Luís Mendonça disse isso e disse muito bem. Nós somos comentadores, conversamos todas as semanas sobre a política local, desta vez temos a sorte de ter connosco os candidatos à Câmara. Portanto, a minha opinião é a minha opinião, eu estou aqui para dar a minha opinião. Ok, e eu também. Exatamente. Eu estava aqui para dar a minha opinião e para que permitisse que pudesse dar a minha opinião sobre o assunto. Sem dúvida nenhuma que quando falo em atratividade, e vou continuar a achar que é preciso atratividade. É preciso atrair gente para a vida real. Os números são os do Rodrigo Sá. Eu tenho muitos números. O candidato do Partido Socialista meus contestou na RTP, contestou os da RTP, que não baixou a população, mas os dados existem e, portanto, o problema essencial em vida real, eu não posso dizer que ao nível do que é aquilo que parece muito visível e muita festa e muita coisa que não pareça isso que seja a atratividade. Eu não discuto a atratividade desse ponto de vista, único e exclusivamente. Eu discuto a atratividade do ponto de vista da atratividade para as pessoas e a atratividade para as empresas. E, portanto, há questões, e eu também, já que assisti ao debate, eu dei lá um exemplo concreto do que não é feito ao nível da atratividade empresarial. E foi um caso concreto do que é que se faz com a zona industrial, com os lotes da zona industrial, e dei o exemplo concreto da Câmara Municipal ter comprado a 5 euros e vender a 20. Mas vendeu ou não? Sim. Ou seja, houve interessados. Houve interessados. Ou seja... Posso completar? Sim, claro. Estamos a conversar. Estamos a conversar, deixa-se completar o raciocínio e depois então tem todos os argumentos a poder dizer. É assim, o que eu digo é, houve compradores, claro que houve compradores. Houve pessoas que efetivamente tiveram há muito tempo que esperam por ter um lugar na zona industrial e conseguiram. Mas pagaram de alguma maneira, a Câmara encontrou aqui uma forma de tirar dividendos, de ganhar com uma transação. Isso, logicamente, que aquilo que o Rodrigo Sá também contesta, de que não deve haver, de alguma maneira, as empresas que compram determinado lugar ganharem com aquilo, a Câmara muito menos. E a Câmara devia ter uma preocupação, era de que trouxesse pessoas para empresas para a vida real. E trazer empresas para a vida real com esta política e desta forma não traz. Neste caso concreto, o que acontece é que, efetivamente, tínhamos ali pessoas que aqui, localmente, precisavam absolutamente de um espaço. O que não conseguimos fazer é, com esta política, e com este jogo, e com esta forma, e com estes valores que se pedem, atrair empresas que possam, de alguma maneira, trazer muito mais emprego. Porque nós sabemos que a concorrência que existe nos concelhos limítrofes, e não só, leva a que muitas empresas vão para onde lhes dão praticamente tudo. E, portanto, o que acontece é que a vida real, desse ponto de vista, não faz. E estamos a falar da atratividade. Que houve, de facto, esses investimentos nestes últimos 4 anos em Vila Real. Atratividade ao nível empresarial, estamos esclarecidos com este aspecto, com esta pergunta, com este único exemplo que nos olhamos à nossa volta. É ou não uma realidade que nos últimos 4 anos se instalaram aqui essas empresas? É ou não verdade que se instalaram essas empresas? Há empresas que se instalaram ou que são a instalar. Eu até posso dar o exemplo. É fácil dizer, e o Rodrigo Sá também faz um bocadinho isso, também não vai dizer que estão 2 ou 3 em construção, para não, pronto. Mas o António vai saberá que há 3 projetos na Câmara Municipal. Pensei que me ia dizer que há 2 ou 3 em construção. Não, há 2 construídos e 3 que estão na Câmara, como o senhor sabe, porque é vereador, foram à reunião. Claro. Deixa-me completar. Mas perguntou-me, tenho que responder. Não. Dá a resposta e perguntei só, diga assim, sim ou não. Há 2 ou 3 em construção. Não seja aqui um debate, claro. Somos 4. Por isso é que eu estava a perguntar se o Rodrigo Sá está aqui em que qualidade. Comecei logo a esgotar a comecei logo. Comentador que conversa com o entrevistador. Então vamos tentar esgotar esse assunto. Dei este exemplo exatamente para dizer o seguinte. É que dizer que há um hotel, ou 2 ou 3 com projetos aprovados, é uma questão. E o Rodrigo Sá sabe tanto como eu, ou deve saber, que qualquer promotor imobiliário, que qualquer pessoa que tem um terreno e que o quer vender, uma das formas que tem de o vender é primeiro ter um projeto para ali. E o que acontece neste momento
É que eu dou o exemplo concreto de qual é um dos que está aprovado e em construção, segundo o candidato do Partido Socialista, que já estava em construção. É da antiga cooperativa dos vinhos. Em frente à biblioteca. Em frente à biblioteca. Disse-o no debate da RTP. Olha, não devemos ter ouvido mesmo debate. Ouvimos, ainda faz sinal. Pronto, mas não vale a pena. Depois terei oportunidade de me confrontar com isso. Sim. Neste caso concreto, o que é que nós temos? É que é muito fácil dizer que temos isto e aquilo, etc. Parece que temos agora, num mês, aquilo que não tivemos em 4 anos. E, portanto, do ponto de vista da atratividade empresarial, ela não existe. E o que tem surgido são interesses de algumas empresas. E estamos a falar, falou-me do Hospital da Luz, falou-me do Hospital da Drofa. Eu posso dizer, até esse nível, falou-me da Jovem. Eu vou dizer o que é que sobre esse assunto os vereadores do PSD se preocuparam relativamente a algumas dessas situações. No caso concreto da Jovem, quando o projeto entrou na Câmara Municipal, entrou um projeto que contemplava não sei quantas habitações, próximo dos 30 habitações em cima do espaço comercial. E nessa altura não contemplava aquilo que o regulamento prevê, que ter mais de cerca de 60 estacionamentos, que eles não faziam. Logicamente que quando nós dissemos que nós não aprovaríamos uma coisa dessas porque só em regime de exceção, e a exceção é nos casos em que ela se justifica, o Executivo Municipal, na altura, e o Sr. Presidente disse logo, aprovamos nós. Mas nós votamos contra, fizemos declaração de voto para dizer a criação de estacionamento é uma obrigação. E não era o shopping serve, senão vamos apertar outra vez com tudo. E, portanto, depois, o que é que surgiu mais tarde? Por força, eventualmente, da nossa sugestão também, mas o senhor disse muito bem que o Presidente da Câmara disse que eles sozinhos, os vereadores do Partido Socialista, conseguiriam aprovar, não seria necessário. Okay. Portanto, foi uma decisão política de alterar foi uma decisão política, não. Foi uma decisão de votar favoravelmente e nós votamos contra, porque esse é o ato concreto. E depois contra o investimento da Jovem. Não votei contra. O Rodrigo está a querer. O Rodrigo está a querer. Não. Eu votei contra a forma como seria aprovado um projeto que não contemplava 64 lugares de estacionamentos obrigatórios de acordo com o regulamento. E porquê? Porque se deve haver exceção, mas a exceção não se justifica naquele espaço. Porque o que pretendiam é que o estacionamento se fizesse no centro comercial, na casa do vizinho. E, portanto, quem constrói, se não se importa, deixa-me terminar. E, a partir daí, o que é que aconteceu? Porque nós votamos contra e apresentamos esta situação com uma declaração de voto. 2 sessões ou 3 sessões mais tarde, apareceu um outro projeto onde isso não estava contemplado. Mas não estou a perceber, os senhores têm minoria, porque é que foi com a vossa votação? Não compreendo. Porque temos minoria, porque efetivamente o Executivo Socialista concluiu que efetivamente aquela legislação então não o deveria... Executivo Socialista concluiu que o projeto precisava ser alterado e foi. É isso Não. A empresa concluiu que deveria apresentar outro projeto. Foi a empresa que foi influenciada pelo voto contrário do PS. Possivelmente. Apesar de estar aprovado. Possivelmente. Não faz muito sentido. Não, faz muito sentido. E, portanto, sobre este aspecto, estamos esclarecidos. Sobre o ponto de vista da atratividade ao nível das pessoas, muito sinceramente, é assim, há 4 anos atrás, e há 5, e há 6, e o Rodrigo sabe, estava na Assembleia Municipal, e estávamos na Assembleia Municipal, e sempre defendeu que o IMI devia baixar para o limite mínimo. Eu até provoquei de alguma maneira que se lesse a declaração de voto do Partido Socialista de há 5 e de há 6 anos atrás. Mas se votou essa proposta que eu próprio fiz na Assembleia Municipal. Posso completar, se não se importa? Sim. Quando eu acabar, o Rodrigo tem a oportunidade de falar. Portanto, está aqui, pelo que estou a perceber, é efetivamente o candidato. É candidato. Eu estou a tentar explicar. Faz uma pergunta. Estou a tentar explicar. Está sempre a interromper. Eu acho que esse... Porque, de facto, estamos a ouvir vários assuntos que também estão a ser... Você está a introduzir assuntos que não. Não, mas também é bom para nós conhecermos Claro. o quarto do candidato. Mas nós estamos a Sim, mas falar já estamos a falar também de questões residuais que aconteceram em sede. Mas eu estou... Do conhecimento geral e da população vilarealense em geral, estamos aqui a não esgrimirem alguns argumentos e a não conhecer algum Não, está a explicar. Desculpa, deixa-me só aqui. Eu só estou aqui. Está aqui a explicar cabalmente como foi a questão do projeto da JOM, que eu não sabia. Estou a saber pela sua Também não, boca. Alvânio. Está aqui a explicar cabalmente Não será uma questão o investimento residual? privado em Vila Real. Não, o investimento privado numa cidade é tudo menos uma questão residual.
Só se for para o Partido Comunista. eu já percebi, Ao Partido eu Social já Democrata, o percebi. investimento privado Oh, desculpa. é tudo menos uma Eu questão já de percebi ser da parte Não, do candidato não à é Câmara evolução. Municipal que a atratividade Não, não é custo todo. Ainda gostava de ouvir também em relação É assim, ao centro-alto. eu- Isso eu não é gostava- preciso só ver uma coisa. eu Deixa-me só dizer uma coisa. Peraí, mas isso eu já Deixa-me só dizer uma coisa em relação ao Hospital da Trofa, antes que eu me esqueça, depois posso me esquecer. É que ninguém se está a lembrar. Não se dispersa muito. tá? Não, ninguém se está a lembrar. E eu conheço esta bandeira do Partido Socialista. Amanhã vai gastar o Rui Santos e vai dizer se isto que eu vou dizer é verdade ou não. Ninguém se está a lembrar. O Hospital da Trofa não foi agora que se lembrou de vir. Eu já vi os placares do Hospital da Trofa fixados no Hotel do Parque, na lateral, no tempo de Manuel Martins. Exatamente. No tempo de Manuel Martins. Foi Não. Nada, porque A ideia do Hospital da Trofa vir para Vila Real não nasceu com o Rui Santos. Mas morreu com Pode mas morreu com Pode Manuel continuar. Martins. Não, isso não- Mas morreu com Manuel Martins. Então, tentamos encerrar então este Não, e o Mimi, o Não, candidato estava acho aqui. que o INI fica Vamos para tentar o INI fica então este Não, então é para se, podermos se é passar. para rematar, se é para rematar este Podemos assunto, passar a outros. se é para rematar este assunto e relativamente aos dois hospitais em que se falaram, era importante também aqui lembrar uma questão, porque Rodrigo Sá teve na Assembleia Municipal, houve uma alteração ao plano de pormenor para que fosse aprovado o Hospital da Trofa, no antigo Hotel do Parque, do Hotel do Parque, sim, do Hotel do Parque, e houve constrangimentos que se prendem não com o simples financiamento ou a dificuldade de financiamento, mas com uma dificuldade que, em termos de Comissão de Coordenação da Região Norte, implicou, depois de tudo aprovado, que queria que o empreendimento, o promotor, fizesse um túnel até ao Loureiro. E foi com base nessa decisão da Comissão de Coordenação da Região Norte que causou, de alguma maneira, uma entropia ao desenvolvimento do projeto. Depois foram questões de financiamento. Sobre o Hospital da Luz, também o protocolo do Ministério da Saúde foi feito antes, Os muito antes. hospitais são do anterior executivo. Não, lá ver. Estou a fazer a pergunta. A primeira Eu só vez que estou- o Hospital da eu só Trofa estou- quis ir para Vila Real foi com o Manuel eu só Martins. estou- Não tenho dúvidas A nenhuma. primeira vez que no administrador do Hospital passou em Vila Real, se calhar já foi. Não, Se eu Não, puder- não. As se eu primeiras puder- negociações para vir Só para cá para completar. E vou dar só mais um exemplo a propósito do Hospital da Trofa. Quando o projeto do Hospital da Trofa foi a sessão de Câmara, muito estranhamos uma coisa que os vilarrealenses não estranharam. E chamamos a atenção. É assim, é bom termos esse investimento, sem dúvida, votamos favoravelmente, colocamos algumas reticências ao projeto na sua globalidade, nomeadamente nas acessibilidades. E estranhamos que não se tivesse a fazer uma acessibilidade própria ao hospital, feita por cima. E a informação que temos é que a Câmara Municipal achou que não era preciso e que dava a volta ao centro comercial. não era Câmara Municipal. Desculpa, o projeto é aprovado pela Câmara Municipal. Aprovado. É aprovado. Não E a era. Câmara Municipal impõe as condições, Não é verdade. impõe isso as está a dizer. condições sobre as Não é quais, verdade. olha, muito estranhou o promotor de não ter exigido que o acesso fosse feito por onde eles pensavam fazê-lo. O que aconteceu com o Constitui Mais Encargos? E mais uma vez, o que é que se vê aqui? É pensar pequenino. É pensar muito pequenino, porque se está a pensar que aquela limitação que existe em termos de acessibilidade não se acautelou isto. E eu posso dar muitos exemplos daquilo que se anuncia recentemente. Não se acautelou um acesso fácil ao Hospital da Trofa. E, portanto, nós, vereadores do PSD, levantamos esta questão. E pronto, como diz o Rodrigo, está bem, nós estamos em minoria. O Sr. Presidente da Câmara muitas vezes Com muita levanta-se e diz... influência. Levanta-se muita influência sempre. Muita Sabe porquê? influência. Porque é assim. Porque a determinada altura nós votamos por unanimidade aquilo que entendemos que acho que, se é bom, tudo bem. Chamamos a atenção, como o fazemos, nomeadamente no Hospital da Trofa, apesar de entendermos que era importantíssimo, daquela questão. E isto a pensar no futuro. Isto é pensar para que os vilarrealenses tenham melhores condições. Não é só ter lá o hospital. Que acessibilidade tem? Que dificuldade vai causar ao trânsito e não só, e ao acesso ao hospital, o facto de ter que contornar descer a Alameda e contornar o centro comercial, com as limitações que existem. Toda a gente aqui em Vila Real conhece e percebe que esta é uma limitação. Nós achamos que isso não é ter influência, Rodrigo, não é ter influência. Eu acho que é chamar a atenção. E eu estou próprio... E democraticamente o Presidente da Câmara acata algumas dessas chamadas de atenção. O que acontece neste momento é que a Câmara Municipal deveria, perante o empreendedor, exigir que se fizesse uma acessibilidade. É uma opinião sua. É a opinião do PSD. E se não é a opinião dos cidadãos que querem um melhor serviço, que querem chegar lá mais depressa, que não querem estar constrangidos com o trânsito que se vai criar num domingo com muita gente ali no centro comercial e a dificuldade de acesso a um hospital que deve prestar um serviço de qualidade. E, portanto, à partida, cortou-se as pernas a esta possibilidade. Eu estou a dar alguns exemplos que se diz assim, é preciso pensar.
de forma diferente. E, portanto, aquilo que eu penso, a atratividade que eu penso, a ambição que tenho, não é aquela ambiçãozinha pequenina que alguns pensam, isso, a querer ser rico, não. É muito mais do que isso. É uma ambição de ter para a vida real um crescimento efetivo, de emprego, de atratividade, de gente, de confluência, de empresas, etc. E de ser um bom empreendedor junto das empresas, no sentido de trazer as empresas para aqui. Mas isso não aconteceu nos últimos problema. 4 anos. Não aconteceu. Apesar da Bom, evidência. vamos Não são fazer evidências. aqui uma passagem para outros assuntos. Aproveitando a presença do Bruno. Bruno, lanço-te então a ti os novos assuntos para a mesa. Antes de mais, então, boa noite a todos que nos seguem pelas redes sociais, a nossa Onda FM também à diversidade, como sempre estão todos os meus colegas de painel, o candidato também da CPP, o professor. Aproveito um tema que já foi colocado a diversos candidatos e algumas aspirações vila-realenses vão de encontro à nossa opinião e algumas questões que eu digo que são fulcrais em relação à vida real, e um deles é uma chaga que a gente tem, que já foi falado aqui, é, portanto, ali aquele grande amarracho que existe ali por cima do Parque Florestal. Esta questão já foi amplamente colocada aos anteriores candidatos, portanto, exatamente ao mesmo lugar que o senhor se propõe. Portanto, eu gostaria também de fazer esta questão assim, se já tem alguma proposta, alguma resolução para aquele. Eu acho que já me faltam adjetivos para qualificar aquela grande chaga que existe aqui em Vila Real. Portanto, já tem algum projeto, portanto, faz parte da candidatura do projeto do PPD-PSD à Câmara de Vila Real. Se já tem alguma forma de resolução daqui. Ora bem, muito obrigado pela questão que levantaram. É assim, é efetivamente uma chaga, é efetivamente uma coisa que nasceu há muito tempo e que exigia que se tome posição sobre o assunto. O anterior executivo do PSD tomou posição sobre o assunto quando surgiu o interesse imobiliário em fazer alguma coisa sobre aquilo e, logicamente, eu já expliquei que houve constrangimentos que não proporcionaram que isso acontecesse. Quero só lembrar uma coisa, que durante 4 anos, nunca este executivo municipal, eu digo nunca, mas vamos ser mais concretos, só uma vez, eu não levantei a questão porque estava à espera que o Sr. Presidente de Câmara levantasse esta questão, que se foi tanta bandeira à volta disto, e destes mamarrachos, que seria normal que houvesse uma preocupação que durante 4 anos se fosse debatida em São de Câmara. Isso não aconteceu, e aconteceu uma única vez uma pergunta que é feita numa sessão pública em Borbela, e há que respondeu o Sr. Presidente da Câmara que não, questões privadas não nos metemos nisso. E, portanto, foi esta a resposta que o Sr. Presidente da Câmara deu. Questões privadas não nos metemos nisso. Claro que 2 ou 3 meses depois surge a questão da Trofa, o Hospital da Trofa e o Hospital da Luz, e aí bandeiras, temos aqui os hospitais, e afinal aquelas questões privadas já eram dele. E, portanto, quando serve, faz-se isso, quando não serve, não serve desses interesses. É lógico que é assim, isto, neste momento, pegar naquilo e dizer, eu sei que há empreendedores, eu sei que os proprietários, houve situações que complicaram essa situação. Para além disso, do ponto de vista jurídico, em termos houve alguns problemas de constrangimentos que também existem e que penso que estão mais ou menos solucionados e que os próprios promotores devem-se fazer. Primeiro, do ponto de vista do que foi aprovado em Assembleia Municipal relativamente à questão do imposto municipal sobre imóveis, para que esses imóveis possam ser, aqueles que não estão a ser usados, ser taxados a valores muito superiores, logicamente que vai criar uma pressão sobre muitas das pessoas que têm as coisas levantadas. E essa, desse ponto de vista, tem que ser acompanhada, em minha opinião, de outras que atraiam e que façam com que as pessoas, se conseguirmos, no momento em que as pessoas discutem isso, fazer com que as pessoas possam apontar soluções e então encontrar-se ali um timing para que as pessoas façam obra. Portanto, desse ponto de vista... Porque pode ter o reverso da medalha. Sim, também pode. Mas é assim, as pessoas pensam seriamente se aquele imóvel que ali está, se pagarem muito, se não o devem, já que não fazem nada, se não o devem vender e vendê-lo a um preço aceitável. E, portanto, esta questão eu nunca pus de lado, em termos de candidatura, que eventualmente a Câmara Municipal, se não houver condições para que o imóvel se possa fazer, possa vir a encontrar ali uma solução de parceria de aquisição que proporciona àquele espaço uma necessidade que existe, não só, eu não estou a falar, há promotores imobiliários e proprietários, mas a não ser, se não houver essa situação, encontrar ali forma de criar estacionamento e criar ali um espaço que junte
um conjunto de serviços, de incubadora de empresas se quiser, de um restaurante panorâmico no cimo, quer dizer, encontrar um conjunto de interesses que possam de alguma maneira dar vida à Há um espaço. rumor, professor, desculpe interromper, há um rumor, que não é um rumor, aliás o professor já foi aqui desvendando, de o PSD ter um projeto para o Hotel do Parque. E eu não estou a atrever muito se O falar PS nisto. também já anunciou uma O PS solução para anunciou uma aquilo. solução. Duas soluções para aquilo. Mas E melhor, iam temos ser aqui o aprovadas. candidato do PSD, temos Agora- a pergunta do Bruno, acho que era o momento ideal para falar sobre Exatamente. Ele está a falar, Não, o eu professor já estou- falou do restaurante panorâmico. Não, atenção. Seria. Quando falei, conjuguei aqui, eu dei aqui alguns exemplos para dizer assim. Podemos pegar num imóvel desses, a partir do momento em que, se não há interesse do promotor em levar por diante alguma coisa que, e devidamente licenciado, dentro dos condicionalismos existentes, acautelando a questão de circulação, das acessibilidades, tudo isso muito acautelado. Intercalar serviço. Se efetivamente não houver condições para fazer isso, logicamente que tem que a autarquia ser promotora de dinâmicas que levem a soluções. Concretamente quer dizer o quê? É como a questão da atratividade. Isto é da atratividade, mas concretamente. Olha, concretamente, o Rodrigo Sá quer dizer assim, concretamente quer dizer que nos 4 anos não deixe para o último mês o anúncio destas coisas todas. Então diga-me lá como Portanto, faz é no assim, primeiro ano, no eu digo primeiro assim, mês. eu não faço para o último mês estas coisas todas, porque olha, no último mês vão fazer as piscinas que já diziam que estavam feitas, já não sei quanto tempo e deviam ser feitas. No último mês Diziam que estavam feitas. diziam que deviam ser feitas Exatamente. e na oposição criticavam, 4 anos não há nada. Diziam que é preciso uma zona industrial, 4 anos essa zona industrial estava criada, o projeto, a maquete Não. feita. Estava feita a maquete. E a zona industrial? A maquete Você já falou outras vezes a da maquete que estava no ministro do urbanismo. Onde é que está a zona Posso só industrial? completar? Posso só Mas completar? continuar no Hotel do Parque. Posso não é? só completar? Não, mas eu acho que este exemplo é importante ser dado. A maquete existia, o projeto existia. As pessoas foram, os proprietários daqueles terrenos, foram abordados pela Merval naquela data. Já nem existe. Chegaram, pois por isso mesmo. É por isso ainda bem que diz que já isto não existe. Não existe, não? Já não existe. Por isso mesmo. Mas serve de argumento ainda para mim. É assim, e então as pessoas foram abordadas, chegaram à plataforma de entendimento sobre os valores para alguns dos terrenos e desde essa altura mais nenhum proprietário sequer foi abordado para falarmos Sabe que a disto. Merval foi O que é que extinta isto- já neste Ok. mandato atual Eu autárquico. sei, eu O que sei. significa O que que no mandato significa- do seu partido nada foi feito Não, numa zona industrial. Desculpa, é assim. Uma maquete. Peço desculpa, uma maquete. Foi feita uma maquete. Olha, é a maquete das piscinas agora, não? É o master das Mas histórias. fazemos já um acordo. É o Fazemos master. já um acordo. Atenção. Se dentro de Atenção. 4 anos não houver piscina, Não. se dentro de 4 anos Eh, conversaremos novamente. Era o Sobre que maquete. eu- Rodrigo Sá, Sobre maquete. Rodrigo Sá, existia uma maquete, um projeto, Mas não há- uma maquete, um projeto aprovado, E um retirado projeto, do orçamento municipal, como bem um sabe. projeto aprovado, se permitir que eu complete, um projeto aprovado, a abordagem aos proprietários para a cedência dos seus espaços, negociação, e a partir dessa altura, independentemente de não existir Merval ou não, porque ele foi substituído exatamente por outra estrutura que devia ter neste momento feito outra abordagem, como Está feita a não, candidatura, o seu estado está aprovada, não o seu foi estado está feita, mapeada. não foi feita, Como vereador sabe isto. não foi feita não foi feito mais nada. E o que é que se anuncia agora? É o Hotel do Parque que se resolve. É as piscinas, já que me Não falou. sei, amanhã vamos saber qual Sim, é a vamos solução. saber. Não, Mas isso é amanhã. Eu arrisco a dizer que vai ser aqui. Não, Não, mas não, esse Luís Santos será concreto. António Não, Carvalho não está a ser Eu concreto. estou mais concreto do que isto. Ainda não disse Mas nada. o Rui Falou da Santos- atratividade, o não Rui falou uma Santos- única medida que promovesse a atratividade. Sim, mas Estava a falar do Hotel do Parque e disse... O Rodrigo, se não percebeu, faço-lhe um desenho, porque aqui é, Faça, por acaso, na rádio, em rádio É uma é difícil. limitação minha. Em Não rádio, faço. em rádio é Acho difícil também. fazer um desenho. Em rádio é difícil fazer um desenho. E o que é que não percebeu quando eu lhe disse que não há condições de atratividade para as empresas em Vila Real? Mas O que é que não percebeu relativamente ao que é taxado? O que é que não percebeu? Diga-me O concretamente. que é que não percebeu relativamente ao que é taxado e ao que se cobra ao empresário para se instalar? O que é que não percebeu que é comer a semente ao empresário antes de nascer o fruto? O que é que não percebeu relativamente à atratividade Pessoal, pessoal? não tem nenhuma medida concreta proposta por si. Eu vou lhe dizer assim. Vou dar Hoje outro. existe um regulamento municipal de incentivo à economia e ao emprego. E que tem medidas. Mas Estão já lá. existia Dizem assim, também. não existia nenhum. Foi criado agora. Foi criado há 2 Era anos feita uma atrás. discriminação positiva. Não em havia algumas- nada. Aliás, o Dr. Martins gostava de dizer na Assembleia Municipal Era que assim. enquanto fosse vivo, não haveria
Quando fosse Presidente da Câmara, não haveria regras para Nós estamos a atribuição aqui- de desconto. O Rodrigo, A pergunta que eu lhe faço é o seguinte. O A pergunta que eu lhe Rodrigo faço é o Sá- seguinte. Olha aí, deixa fazer Concretamente. Há uma coisa- Concretamente. há uma coisa Há que lá o Rodrigo Sá ainda não medidas. percebeu. Há uma coisa que o Rodrigo Sá ainda não percebeu. É o PS que está no governo. Da Câmara Municipal. Já percebeu? Percebi bem. Parece que não. É porque durante esses 4 anos não se viu absolutamente nada. O senhor não Não, viu, mas não. olha que as pessoas Ora, viram. as pessoas viram aquilo que é visível, o foguete que rebenta e que faz muito O barulho. hotel Foi um Praia, vários a obra, o a resto- obra dos jovens. o são resto- foguetes. O resto, o Rodrigo Sá vai-me fazer um favor, vai-me apontar uma obra. Isto fica para aí 20 eventualmente. milhões, Fica 20 para milhões de perguntar. saneamento chega. Já estão em 20 milhões. Não eram 20 milhões. Já estão em O 20 senhor milhões. o vereador não conhece a Não, candidatura? conheço a candidatura, não é 20 As milhões. duas. Não é 20 milhões. Até será tão Não, um pouco mais. eu assinei e aprovamos a declaração de suficiência da EMAR e sei qual é o valor. Portanto, o Rodrigo Sá, eu já sei que para o Rodrigo Sá e para todos que o rodeiam, mais milhão para a frente ou para trás. Peço desculpa. É, Foram é, só é 19. igual. Foram só Não, Se tiverem mais sido só milhão. 19, eu peço É mais desculpa. milhão. Foram Não, é, só não, 19. estou mais milhão para a frente ou para trás. Continua a sentar uma única proposta. no Desculpe, Uma só. o Rodrigo Sá ainda não percebeu. E eu estava a responder À questão do Hotel do Parque. eu estava a responder ao Bruno. E o que eu disse relativamente ao Hotel do Parque foi, primeiro, o interesse do particular ou dos particulares que têm na resolução. Qual é a proposta que os particulares têm? Primeiro, é isto que temos que respeitar. Em segundo, não havendo, logicamente que a Câmara Municipal encontrará soluções, ou trabalhará no sentido de encontrar soluções que complementem uma coisa que é assim. A dificuldade que temos de estacionamento, a dificuldade de instalação de outros serviços ali. A dificuldade, eu quando dei há um bocadinho o exemplo de um restaurante panorâmico, estou a pensar única e exclusivamente numa coisa que é assim. Haverá, logicamente, interesse de alguém que possa, a esse nível, ter interesse nesse tipo de empreendimento. E, portanto, só dei alguns exemplos relativos ao que é a Se calhar é a necessidade. solução. Olha, Isso é uma a solução solução. concreta é dizer assim, a Câmara Municipal vai comprar o hotel do Parque. Isso é uma solução concreta. O Rodrigo Sá não percebeu uma coisa. Esse Eu não percebo uma série. não percebe, não. Mas pronto, Mas é uma tá bom. limitação minha. Mas Sei, falou no sei. meio da parceria da Não, aquisição. o que eu disse, e vou repetir novamente, não é preciso dizer a Câmara Municipal vai comprar este imóvel. Não precisa dizer isso. Isso é uma ação concreta. Não, Isso é uma ação não. concreta. São, Mas há outra- ação concreta, Não, mas é aqui podemos discutir isso. Pois eu acredito que sim. Uma ação Eu concreta. tinha só mais Não uma quero questão saber. Eu sobre vou isto, que é comprar, esta eu vou questão. demolir. não, ação concreta. Está interligada com esta. Uma ação concreta é, e eu acho que Temos que ouvir o Bolsonaro se também. não conseguem, se Está não ligada conseguem, dentro desta também. se não conseguem perceber, uma ação concreta não é de imediato dizer vamos comprar aquele imóvel. Não. Uma ação concreta é dizer assim, para aquele imóvel, em função do que pretendemos para a cidade, para aquele local, que serviços podemos lá colocar, de que forma é que a Câmara Municipal pode tirar dividendos disso, que parceria pode encontrar com promotores privados, no sentido de que a aquisição possa ser feita nesta parceria e de rentabilidade disso. Não Ou podemos seja, não tem uma proposta para o hotel do Parque. Concreta não tem. Pronto, O Rodrigo Rodrigo não tem proposta nenhuma, Posso só interligar? mas tem conversa para interromper-se. Posso só interligar mais uma pequena nota também que tem muito a ver com esta e acho que também já pus em relação aos candidatos. Na sequência desta reestruturação, chamemos assim, ou reabilitação que é necessária em Darial, quer o candidato do PPD-PSD, quer não, portanto, foram longos anos de reinado, chamemos assim, nós todos não vivemos em monarquia, mas eu pessoal... Às vezes parece. Sim, eu estou habituado, eu não sou de Villarreal, não nasci cá. No entanto, tenho 27 anos de Villarreal, estou cá há bastante tempo. E estava habituado a andar na rua direita e ver o nosso comércio tradicional, de uma forma ou de outra, ainda vivo. O que é um facto é que estes anos têm passado e a gente, quem passa por lá, é uma normal. Não sou villarrealense de coração, mas sinto alguma nostalgia em ver aquilo com alguma vida. Vejo lojas fechadas, vejo algumas habilitações de tetos e porque esta é a sequência da tal qualificação urbana que tanto faz falta da Vila Real. Tem alguma palavra também em relação à reabilitação, exatamente com os condicionantes todos que nos colocou agora, com as acessibilidades completamente condicionadas, estacionamentos que não existem e vamos ter, tanto uma série das águas do Norte, ali na reabilitação do seminário, com a abertura dos hospitais, portanto, estas condicionantes todas que vão existir, porque vão, falamos no tráfego,
na circulação de pessoas em Vila Real, qual é a visão do próximo candidato, do candidato à Câmara de Vila Real em relação à reabilitação de um ex-libris de Vila Real, da zona histórica de Vila Real. Gostaria de ouvir se tem alguma proposta em concreto. Ora bem, Isto interligado com temos aquela- muitas propostas concretas e sem dúvida nenhuma que levantou aí já algumas questões que nos preocupam já. Sim, mas Que isto já questão? foi tudo aprovado. Portanto, assim, estas questões. Levantam-se algumas questões que nos preocupam e preocupam-nos seriamente. Porque não basta que empreendimentos surjam no centro histórico. É preciso acautelar. Onde é que a gente vai parar o carro? Pronto, é preciso acautelar aquilo que há um bocadinho eu falei relativamente à JOM, que estava a dizer, não se criavam estacionamentos e a empresa paga, a Câmara recebe e depois arranja-se uns estacionamentos outros. E relativamente a esta situação, a pressão que vai existir sobre a cidade, concretamente ali, no centro Nuno Grande, o hospital, a loja do cidadão, que também foi anunciada agora a correr, que é aquelas coisas que se fazem em um mês, claro, no mês se resolve. Com o governo anterior não era possível que ele cancelou. Que se resolvem agora no mês, agora está tudo feito. Está tudo feito, sem saber quantos custos, nem nada, às vezes não se sabe isso tudo. E logicamente que isto vai criar uma pressão em termos de que nos obriga a criar estacionamento. Obriga-nos claramente a criar estacionamento. Senão não temos hipóteses. Porque, é assim, eu dou-lhe um exemplo concreto da loja do cidadão. E há um investidor, desculpa, António, há um investidor disposto a construir um silo alto, Já ouvi, sim. em frente ao Amarelos. Eu sei porque é meu cliente e por isso é que eu estou a falar. Já ouvi. Sim, há muito. Vamos a ver se o tratam da mesma maneira como o trataram para a questão da loja do cidadão, que já lá vamos assim. Vamos ver. Então, Quando se falamos, Vamos lá. quando se diz assim, a loja do cidadão, e a loja do cidadão, por isso é que eu disse, foi à pressa. Eu posso dizer assim. É porque é prática. É a prática deste Executivo Municipal anunciar no Facebook, fazer umas parangonas, chamar a comunicação social, porque a comunicação social vai toda. Vai toda. E de imediato publicitar Mas aquilo. devia. Publicitar. Não, devia fazer muito mais do que isso até. Devia fazer muito mais do que isso. Publicitar ao ponto de eu chegar à sessão de Câmara seguinte e pergunto ao Sr. Presidente, desculpe lá, li num jornal local de que havia uma loja do cidadão, de que já estava protocolado, de que se ia gastar 800 mil, diga-me lá, explique-me lá para que é isto. Explique mais tudo que eu gostava de saber, eu sou o vereador da Câmara Municipal, é aqui que se digam as coisas, não é no Facebook. Mas não, é a prática, é decide-se no Facebook, anuncia-se no Facebook, estas coisas todas. E portanto, o que é que acontece com a loja do cidadão? Coloquei, 15 dias depois, coloquei algumas questões relacionadas com a loja do cidadão, que me preocupavam. Primeiro, quanto é que era o custo das obras de adaptação? Quanto é que era o custo da renda? Porquê é que a Câmara Municipal não exerceu o direito de preferência para aquele imóvel a quando do registro e do proprietário? Na altura não havia loja do cidadão. Não há. Junto ao Pinto Passos Coelho não deixava. Pronto, lá estamos nós. Do Dr. Passos Coelho até trouxe as águas do Norte, para aqui que serviu para muita coisa, e para agora, para o Partido Socialista dizer agora, e agora As águas do Norte já cá Sabe quem é o presidente da Assembleia? As águas do Norte foram criadas, foram criadas por espaço de 9 de Abril em 2015, e ainda diz muito mais do que isso. Exatamente. Mas eu depois, às vezes, se quiserem, também explico isso, eu estou por dentro desse assunto. Já lá vamos a seguir. Portanto, quanto a isso é assim, a loja do cidadão, e preocupou-me também dizer que serviços é que não está na loja do cidadão. E perguntei, isto é para ir de encontro à questão completa. E disse assim, quando disseram então, quando olhei para o protocolo, com a AMA, onde a Câmara Municipal se responsabiliza por tudo, paga tudo, luz, água, limpeza, segurança, tudo. E a AMA não tem, a AMA só fiscaliza e diz, podem abrir ou não podem abrir, mais este serviço ou aquele. E começo a analisar os quadros e que concluo. Autoridade tributária. 9 de front office, mais 39 funcionários. Background. Ok. Então isto dá 48. Comecei a fazer minhas contas e disse, isto, a repartição de finanças fecha do outro lado. Ok. Instituto de Registro Notariado. A mesma coisa. Próximos 30 e tal, também fecha. E depois aparece lá os dois lugares, que é o espaço cidadão. Esse é que é o espaço cidadão. E, portanto, o que é que eu vejo nesta lógica? O que é que acontece neste caso? É verdade isso. Vocês sabem. O seu Temos pano para dar. O Rodrigo sabe, vai-me fazer um favor. Vai-me fazer um favor. É de ler. Está bem. Gosta de ler? Olha, eu não percebo. Eu não leio. Mas assistam aqui a uma série de qualidade. Não, está no. Sabe porquê? Sabe porquê que está nessa qualidade? Está nessa qualidade. Porque a preocupação aqui
é única e simplesmente de não fazer o papel de moderador, mas o defensor, Mas eu não sou moderador. o o defensor da Câmara Municipal. o defensor da Sou Câmara moderador. Municipal, Sou da Eu sua sou candidatura. militante do Partido Sim, Socialista sim. convidado para dar a minha opinião aqui. Ok. E o senhor sabe isso, Se eu- devia saber. Eu sei Se disso. vai E a enganado, prova- Não fui enganado. não pode Não, ter mas vindo não, enganado. não, Eu até sou acusado de Quanto fazer mais enganamentos. avançados, mais ouvintes, melhor, não é? Em termos das Por propostas isso do- mesmo. Não, mas é isso que eu queria Por isso mesmo. É isso que eu queria ouvir. Por Quantos isso serviços é que vão Por estar isso na loja do mesmo, cidadão? por isso mesmo, É se que o eu Rodrigo não para os Sá, 20. se o Rodrigo Sá não leu, Sim. eu peço-lhe que leia. Mas li ou não E li? portanto, se leu o protocolo feito com a IAMA, ou aprovado na decisão de Câmara, para ser presente à IAMA para assinar, vai ver lá, no quadro, no anexo, diz-lhe lá quais são os serviços. E portanto, os serviços diz claramente. E a resposta que me foi dada em decisão de Câmara é que é as finanças, a repartição de finanças fecha e o Instituto de Gestão Notarial fecha. Agora eu só Fecham as e isto- instalações atuais? Sim, sim. Ora, Ou se não a sabe- ata é pública, se eu não acho que vai se- ser se- fácil se- consultar. se não sabe, se Acho não- que vai ser fácil se consultar. não, a sabe, ata. se não sabe disso, ou não é muito conveniente que agora se diga, Não, é outra não, questão. é público. Olha, ó, é assim, vereador. é assim. Da mesma forma que é público, ficou Vamos fechou o ver. IFP no centro histórico. Vamos Também ver. se vai ver se vão Posso? fechar outros Posso? serviços fora do centro Posso? histórico. É, não sei. Posso? Tá bem, se me deixar completar, se me deixar O completar. senhor falou para mim, eu tenho que responder Não, ao... eu só lhe estou a dizer que o Rodrigo Sá vai ter que ler e vai ter que saber que 9 mais 39 são 48. Bom, E 48 são os funcionários todos da autoridade tributária que está aqui no Mantas. E, portanto, o que é que significa? Não, o senhor assegura que vai encerrar. Não asseguro. O Sr. Presidente assegurou que aquilo encerrava. Deu essa informação. As perguntas que eu lhe fiz por mail, numa sexta-feira para me responder, foram respondidas pelo engenheiro Adriano na segunda-feira na Sessão de Câmara. E foram estas respostas. Eu digo, a ata é pública, será fácil consultar as perguntas e as respostas. Portanto, o Sr. Engenheiro vai ter a calma para perceber isto. e agora, O que significa, António Carvalho, e o que agora? significa claramente uma coisa, que é assim, se a dificuldade que existe neste momento, até aqui no Mantas, porque há muita gente, são muitos utentes, foram anunciados 80 e tal mil por ano utentes, vamos agora ver de que forma é que isto não vai causar um transtorno muito grande à cidade, àquele espaço. E, portanto, o serviço da loja do cidadão deveria ser um serviço que tivesse um conjunto maior de entidades ali representadas, onde tudo se trabalha em front office e tem os serviços a funcionar, logicamente, nos serviços de origem. É assim que funciona a loja do cidadão. Aqui não. Vamos deslocalizar dois serviços para um lugar, causando uma entropia e não resolvendo essa questão que levanta o Bruno. Porque a questão é assim, vamos criar mais complicação, apesar de dizer que tem lá mais gente, vai circular lá mais gente. Desse ponto de vista, vai. O que não conseguem circular, não conseguem estacionar, e esse é outro problema. Isto não pode ser feito desta forma. E, portanto, o que é que eu penso? É que, relativamente às soluções que este Executivo tem apresentado, são soluções que têm limitado, em alguns aspectos, a troco de dizer vamos ter ali muita gente, vamos criar complicações muito fortes. Isto acontece sempre. Tem acontecido todas as vezes. E poderia dar um conjunto mais de exemplos, mas não Mas, vale a António pena. Carvalho, e agora o que é que se faz? Perante esta situação? Pois, Então, concretamente, há de renegociar- Perante esta situação, há de renegociar isto situação, com perante o esta Estado. situação, até porque o que nós temos neste momento, eu sugeri, inclusivamente na sessão de Câmara, que não vejo por que razão a que a Câmara Municipal, contrariamente ao que acontece noutras lojas de cidadão, não deixa para a IAMA esta gestão. Eu percebi, o Sr. Presidente justificou que queria e quis pegar nisto desta forma, que era uma forma de que a coisa pudesse andar mais rápido. Que a coisa pudesse andar mais rápido. Eu percebi, eu não sou propriamente um leigo que não entende essas coisas. Agora, o que constitui um conjunto de encargos muito forte, que são 800 mil euros, São 800 mil euros de adaptação. 11 mil euros por mês. Cerca de 130 mil por ano. O que é que significa? Eu pergunto aos investidores que nos estiverem a ouvir, se por acaso tiverem que fazer um arrendamento, se pensarem que ao fim de 6 anos, esse arrendamento contemplava na prática A compra do a compra do imóvel na sua totalidade, o que é que deveria fazer? Daí a razão de eu perguntar porque é que a Câmara Municipal não exerceu o direito de opção. Foi essa. Não havia na altura a loja do cidadão, porque o Dr. Pedro Passos Coelho não permitia que E abrisse. lá estamos nós com o Dr. Não, Pedro mas é Passos Coelho e vocês querem que chame aqui o sol? Não, não. passamos a vida. Adiante. Passamos a vida a chamar o Você não Dr. pode Passos contestar o Coelho. que ele Mas quer que eu chame aqui o Sócrates para dizer porque foi nessa altura da desgovernação do engenheiro Sócrates que levou a tudo isto? Mas é Não, que vamos aquilo voltar que é para que era trás, verdade. senão- Não, de facto. Mais para a frente, vamos introduzir o Albano no nosso debate, que ainda não fez Eu não questões. falei, mas vou falar
e agora com algum tempo de antena, se me é permitido, porque de facto o professor António Carvalho já resistiu aqui às duas investidas dos dois homens mais à esquerda, e de facto a verdade sou, em relação ao Hotel do Parque, obviamente que a solução apresentada aqui pelo candidato do Partido Comunista Português foi zero, foi nenhum, não apresentou solução nenhuma. E a solução apresentada pelo candidato do Partido Socialista será conhecida amanhã. Se houver solução. Se houver solução. Eu acho que vou fazer primeiro aqui um apanhado da minha intervenção aqui com o professor António Carvalho. É sabido e é conhecido que eu não aprovei em mim, como militante do PSD, a candidatura do professor António Carvalho à Câmara Municipal. Ou seja, eu achava que não era o melhor candidato. Disse isto várias vezes, fartei-me de o repetir aqui, fartei-me de o criticar aqui, e com críticas violentas. E de facto, entendo que o PSD esteve um pouco aquém daquilo que poderia estar nestes últimos 4 anos. Isto não mudou. Acho que poderíamos ter feito mais. De qualquer forma, quero dizer o seguinte. Há muito boa gente dentro do nosso partido que se recusaria a fazer o papel que o professor António Carvalho faz hoje, que é ser candidato à Câmara Municipal, numa altura em que toda a gente dá uma previsão de vitória ao Partido Socialista. E, portanto, gabe-lhe essa coragem. Quase sim, em que vão dando essas previsões, nós sabemos que elas existem, o que não quer dizer que se concretizem, e é para isso que se trabalha. Há 4 anos tínhamos sondagens que foram, pelos vistos, mais ou menos certas, não é? Sim. O JN, desta vez não temos sondagens. Começaram a sair, pode ser que ainda saiam. Já saiu o Gaia, já saiu o Maia. O que é preciso é notar-se que há muito boa gente dentro do partido que se recusaria a ter este papel e felicito por isso. E é um papel de candidato. É um papel de candidato e há uma coisa que disse que tem razão, que era à partida, e eu não vi isso. Seria o candidato natural, foi aquele candidato que foi há 4 anos. Portanto, à partida, mantendo-se como se manteve à frente da Comissão Política, pondo o lugar à disposição sem ter terminado o mandato, e depois, tendo sido aprovado pela Comissão Política, tanto faz que o Albano ache bem ou não ache bem, foi a Comissão Política que o aprovou, foi aprovado em plenário de militantes e, portanto, é o candidato do meu partido. Assim sendo, eu uma vez disse aqui no programa, não me venham pedir para apoiar António Carvalho, e de facto ninguém me pediu. E porque ninguém me pediu, cá estou eu, e vou apoiá-lo nestas eleições. Porque é o candidato do meu partido, por mais que tenha aprovado ou desaprovado a escolha que foi, acho que é meu dever de militante apoiá-lo. Não se trata apenas de um dever de militante, trata-se também de me ter vindo a surpreender neste último tempo. Como eu já disse, acho que delineou bem algumas das estratégias que tem delineado. A lista que apresenta à Câmara, não tenho dúvidas nenhumas que é uma lista sua, de pessoas da sua confiança, escolhidas por si, como tem que ser. E, portanto, tudo isto me faz pensar aqui, isto é bom para aqueles que diziam que eu apoiaria candidatos do Partido Socialista, ou que era contra o partido e tal, aqueles velhos do Restelo, e isto faz-me... afirmaste que vão fazer aqui essa sala. Tu sempre afirmaste que o teu partido de sempre é o PSD. Exatamente, e o teu Em candidato, opinião quer tu concordada gostes, com quer o António não, Carvalho, iria apoiá-lo. sempre no PSD. E, obviamente, irei votar Nem em faria si. sentido que fosse outra E nem faria sentido que fosse outra forma, porque, ao contrário de outros que criticaram e se mudaram, eu não mudei. Critiquei, mas fico. E fico a apoiá-lo com convicção. Quero apenas dizer o seguinte. Foram aqui levantadas muitas questões. Falou-se aqui do Hotel do Parque, falou-se aqui dos investimentos dos hospitais privados. Fizemos questão de esclarecer aqui algumas das situações. Em relação à Loja do Cidadão, também se falou da Loja do Cidadão e dizem que o António Carvalho não tem uma medida concreta. E eu vou-lhe fazer aqui uma pergunta. Falou há pouco de um tema que ficou aqui na retina, que era a maquete das piscinas. E o Partido Socialista apresenta uma maquete das piscinas, deixe-me dizer-lhe, e amanhã a Câmara Municipal. Sim, a Câmara apoiada, Municipal. votado favoravelmente também pelo professor António Carvalho. Deixa eu Antes de voltar, saber. Rodrigo. Depois clarificarei. Clarificarei. O Alberto estava a entregar ao Partido Socialista algo que não é dele. Mas não é? depois, é normal que Seja o Partido Socialista é proibido daquelas coisas que são da Câmara. E, portanto, por isso Da é que o minha Albano parte, entrou nesta confusão. da minha parte, o Partido Socialista só ficará Olha só, por eu dei aqui uma altura uma ideia, por causa daqueles cartazes que puseram lá em cima naquela aldeia do saneamento.
sabe? Aquele cartaz que Em diz duas aldeias. que já vai em não sei quantos por cento de saneamento. Parece Em que o duas? partido- Não, E vai. eu vi vai. Foram várias. 14 Eu vi. autores. Foram 14 Foram autores. 14. E Eu parece passava que todos os dias por dois. Parece que o saneamento Eu básico também chegou gostava, em eu 2013 ou 2014, é que o saneamento básico chegou ao município de Vila Real, quando mais de 70% já tinha sido feito pelo Dr. Manuel Martins. O Dr. Manuel Martins, ou 63, Grossos modos. é pouco. É muito É pouco. muito pouco. É pouco. É. Pouquíssimo. Quanto é que está agora? Não é quanto Chegará está a média. agora. Quanto é que está agora? Não é quanto é que está agora? Não é a média 83. nacional. Não, vamos falar de 70 e tal por cento. 70 e tal por cento. Não está a ser Então, um mas país o Albano vai-me colocar alguma questão a mim ou é a vocês? Não. Ele para já está em Detroit. Ah, é? Há aqui Estou em direito a dele. É dele. acusaram o professor António Carvalho de não ter qualquer medida concreta. E até brincaram, porque usa muito a palavra atratividade. Porque parece que é proibido repetir-se palavras, e eu sugiro e aconselho a que use mais essa palavra, da atratividade. Porque parece que, quando há aqui 3 ou 4 investimentos, vamos lá, há pouco o Bruno, e este introito é preciso. Não estás a Disse nada. Não estás a acostumar-me a ver neste Não papel, estou. mas deixa-me dizer. Há pouco foi dito que houve um projeto para a JOM que foi abraçado pela Câmara Municipal, foi debatido na Câmara Municipal, nós recebemos a JOM em braços. Bom, É um investimento privado grande, recebemos-lo em braços. tal O como que é que eu você- vou dizer àquela senhora que vende móveis lá em cima ao pé da Serra Conceição? O que é que eu vou dizer? Que está lá sem clientes com a porta aberta todo dia. Dessa parte ninguém se lembra. Essa era a segunda. Mas seria melhor não ter casa. Essa era a Não, segunda é bom ter pergunta. causa. Não tem problema Essa era a nenhum. minha Como é bom ter segunda causa aos hospitais privados, ninguém diz o contrário. Agora, Pergunta temos que é que perceber quais são as condições dos que já cá estão e se são melhoradas ou pioradas com investimentos grandes privados que aí vêm, como é o caso da Altice, ou como são os outros todos. Mas pronto, isso já sou outro ser comunista demais para este executivo Está um socialista. bocado à esquerda. Estou um bocado à esquerda. Piscinas municipais e piscinas do Codecais. O Partido Socialista apresenta agora, o Partido Socialista na Câmara, e o Partido Socialista vai fazer bandeira disso na campanha eleitoral, se é que já não está a fazer, como é óbvio. E como faz o Presidente António Carvalho, penso que também já. Mas é isto que eu digo. O Rodrigo vai falar por Acha si, não bem, fala por acha si. bem, acha bem. O Tem Rodrigo fala alguma por si, medida, pelo seu partido, por tudo, mas por mim não vale. tem alguma medida mais concreta que fosse melhor para o empreendimento do Codecais do que aquela piscina olímpica que está lá para si, porque aquilo é uma piscina quadrada. Eu É vou, quadrada. se Mas é puder, quadrada. É retangular. se eu Mas puder, regular. se eu puder É horrível, responder, como piscina municipal, aquilo é horrível. Sim, vamos ouvir. se eu puder responder assim, eu muito estranhei, mas já não estranho nada, porque eu já o disse, há cerca de 2 meses atrás, eu disse que agora vinha aí tudo. Ia ser tudo decidido agora. E, portanto, é normal que o Partido Socialista venha agora decidir tudo, ou a Câmara Municipal, isto é uma grande confusão, mas não interessa. Quando chego à ação de Câmara última, Master das piscinas de Codecais. O arquiteto Belém Lima foi lá, estive uma manhã no Codecais, já não via aqui há muito tempo, fiz aqui um esquiço, está aqui, o boneco, tal, apresentou uma proposta tipo Google, onde se fez as piscinas, onde substituiu os tanques redondos, porque até eram mais bonitos, por uns tanques retangulares, onde se criou um espaço que por acaso não está aproveitado e se colocam ali umas piscinas municipais, enquanto é que as piscinas municipais não vou de maneira nenhuma estar a dizer que está mal feito, porque a solução encontrada para as piscinas vai de encontro à necessidade que existe em termos da parte da natação e até da competição, e até da competição, eu não vou discutir. Tem que se desmontar aqui a integridade. Desculpa, só. Eu não vou discutir isso, até estou a dizer que sim, que Bom, é é um facto que foi o atribuído uma medalha até Deixa-me- do Camarada em relação a isso. Bruno, deixa-me completar. Sim, peço desculpa, sou É assim, está muito bom. É assim, do ponto de vista do que é o boneco das piscinas, do que se ali apresenta para as piscinas municipais, tudo bem. A questão é conceitual em termos de espaço. E, portanto, relativamente àquilo, como é lógico, como aquilo foi apresentado a um master, que afinal aquilo, mas ao Sr. Arquiteto, isto aqui é só para, não, isto é agora para vocês sobre isto, pensarem o que é que poderão discutir, o que é que se vai fazer, isto é simplesmente um master. Mas esse master foi logo anunciado para a comunicação social, foi para o Facebook, apresentou-se quase como um projeto, colocaram máquinas nas piscinas para dar a sensação de que isto parecia tudo verdade. Já está tudo feito. Está tudo aprovado. Não há projeto nenhum, não há nada. Mas deixe-me completar. Deixe-me completar agora. Deixe-me completar e de encontro ao que A teoria da conspiração baseada em factos tem mais credibilidade. do que o Albano me questiona. E o que é que eu encontro? Quando se apresenta e perguntamos, mas afinal o que é que isto tem? Tem aqui um parque de estacionamento também. Ok. Por quantos lugares, Sr. Arquiteto? 100 lugares. E eu disse, epa, mais uma vez a pensar pequenino. Quanto custa?
cerca de 11 milhões isto tudo. Faça-me uma destrinça sobre estes valores aqui. 3 milhões para o parque de estacionamento. É pá, carros saem no estacionamento dos carros, 3 milhões para 100 carros. O que é que acontece desse ponto de vista? 3 milhões de euros para 100 carros. Sim. O que é que nós... Sim. Sim. Mas são 3 milhões de euros. É caro. São O próprio 3 milhões de euros o próprio para ser arquiteto modesta, Dalai Lima afirmou que é caro. Disse que é caro. Também disse que é caro. Era Não um digo o contrário. conceito, ele Mas ele deixem-me, desenhava eu só isso. dei estes dados para as pessoas ouvirem e Tem perceberem o que alcatifas. está. Tem alcatifas. Para perceberem o que está. Porque eu vou mais longe na questão que o Albano colocou. Quero ir mais longe um bocadinho. Que é para falarmos de propostas e concretas. O que nós falamos ali, e depois estabelece a ligação do Parque Cor. É isso. E também se diz que dá para ali para a prática de canoagem. Não, dá para fazer umas gaivotazinhas, umas coisas de Canoagem de Sim. não de competição. Uma coisa de recreio. Tudo bem. Ora bem, o que é que eu penso sobre isto? Das contingências que ali está, nós estamos mais uma vez a pensar pequenino. E estamos a pensar pequenino porquê? Porque 100 lugares de estacionamento, devem compreender que 100 lugares de estacionamento para aquele local são insuficientes, mas insuficientes. Porque, logicamente, com as piscinas a funcionarem, municipais, e com alguma coisa a funcionar naquele espaço onde tem um espaço de lazer, parque de merendas e, eventualmente, o parque corre, logicamente aquilo não serve. E, portanto, o PSD, a candidatura do PSD, tem para ali uma situação totalmente diferente. Ou seja, deslocaliza esse projeto das piscinas naquele espaço e cria naquele espaço a piscina de Cudeçais com praia fluvial e com estacionamento a sério que permita essa atratividade. Lá está. Aquela palavra que vocês não gostam. Eu gosto imenso Mas quando da palavra vocês não gostam, mas Uso. vocês estavam com vontade de Eu usar. gosto. Há 4 anos atrás não gostavam do mais, mas agora usam. Quer dizer, eu estou a desenvolvê-los a falar muito na atratividade e noutras coisas. Mas, Não. Vou, é normal. Aquilo que temos acontecer. visto é fazer Não. na atividade. que é E diferente. portanto o que é que acontece? É pensar pequenino. E pensar pequenino, nós precisamos de uma praia fluvial a sério, ali, naquele local. Subir o leito do rio para uma cota aceitável. Nós não temos Potenciar o parque de campismo. Há uma coisa que ao nível do projeto em si, logicamente com um elevador que permita aquela acessibilidade ao parque de campismo, tudo bem, não estamos a falar do elevador ou da escada rolante para subir o pioneiro. Não. Mas este aqui sim, Pois vai, discorda. sim. É o projeto que existe dentro do Sim. prédio. Atenção. Discorda da... Sabe porquê, Rodrigo, sabe porquê que eu discordo? É porque a política desta Câmara Municipal relativamente ao que é dizer assim, o PEDU permite financiamento se acabar com os estacionamentos e se privilegiar o pedonal. Não, se privilegiar o pedonal. E portanto chega-se a Dom Pedro de Menezes e diz sentido único, sem estacionamento nenhum. Desce a rua Já do viu o Sim, projeto? já. Não, é que esse projeto não existe ainda. Desculpa, o Rodrigo Sá não está nas sessões de Câmara, já lá foi. Já foi debatido por nós. Levantamos a questão de dizer porque é que se acabam com os estacionamentos em toda a rua e na outra que desce. Porque é que se cria sentido único dos shots para a frente, ali em cima, e se acabam com os estacionamentos. Ou seja, tem sido uma política, e vai ser uma política deste Executivo Municipal, que é associado à localização, ou à deslocalização de serviços para o centro histórico e a localização ali da autoridade tributária, etc., vai ainda criar outra entropia que é acabar com os estacionamentos. Mas não portanto, concorda com a colocação dos serviços públicos no centro não, histórico? o Rodrigo quer desviar as conversas, mas não é comigo. Comigo o Rodrigo não desvia as conversas. A resposta é simples. A resposta é simples. Eu quero gente no centro histórico. Quero serviços no centro histórico. Quero, em resposta ao que diz o Bruno, uma requalificação do centro histórico que leve jovens e arrendamento jovem e política de arrendamento jovem para aquelas zonas. Só com jovens no centro histórico é que ele se dinamiza. Agora, não quero. É uma cidade que, de acordo com este executivo, pensam que estão em Nova Iorque, que temos um metro, que temos os serviços públicos a funcionar como deve ser e que se pode deixar, o carro em determinado lugar e que temos serviço. Ora, para dar outro exemplo concreto do que isto é, no primeiro ano de mandato, na zona da Nossa Senhora da Conceição, foi retirado a recolha que existia do autocarro. O autocarro recolhia, saía da faixa da via de trânsito para recolher os passageiros. E depois entrava. Havia mesmo assim cerca de 3 metros de passagem por trás da paragem. A paragem veio para a frente e criou-se ali, não sei para quê. Para quê? Para criar esta entropia, para que as pessoas sintam que afinal o autocarro para ali e vai entupir um bocadinho e para a gente, dessa forma,
ser sensibilizado a utilizar os transportes públicos. Não é dessa forma. Sabe qual recordo? Essas plataformas foram à vida primeiro de Não maio, estamos foram a falar, colocadas não estamos sempre, não estamos, mas no tempo do doutor, no tempo onde do doutor, existia precisamente no uma tempo recolha do doutor, no tempo do doutor Manuel Martins, fez essa recolha lá acima da Serra da Conceição. E só nos sítios onde não é possível, primeiro de maio, onde existia essa só nos recolha, sítios foi onde não é colocada uma possível. plataforma. Portanto, o que é que nós temos assistido a este Executivo Municipal? Acaba com os estacionamentos, cria uma política de sentidos únicos e não pensa estruturalmente no estacionamento e na fluência do trânsito. E qual é a sua Temos. proposta, então? A minha proposta é que essas medidas não podem contemplar o acabar com estacionamentos quando há condições, porque eu provei. Não é o que eles fizeram mal, a sua proposta. Essas ruas têm estacionamento, manter estacionamento. estacionamento. E acrescentar estacionamento pela construção de mais estacionamento, quer na zona do centro histórico, acoplado ao centro histórico, que permita que o centro de saúde Nuno Grande, que o hospital, Tem que o serviço de alguma zona pensada para isso? Sim, temos zonas pensadas, mas como devem perceber, sob este ponto de vista, é que se nós falarmos por antecipação em alguns locais, como a Albana há um bocadinho deu a entender, todo este processo do imobiliário se complica e complica. E, portanto, nós não podemos dizer assim, temos porque temos que requalificar o mercado municipal. E associado à requalificação do mercado municipal, criar estacionamento que permita servir o mercado municipal e não só. E depois encontrar bolsas de estacionamento na cidade, em locais algo periféricos. Quando falamos de algo periférico, sempre já sei de Conceição, se chegamos aqui à Almudena, se chegamos aqui à zona da Meia Laranja, ao comércio local. Associá-lo ao comércio local, associá-lo aos hospitais, associá-lo ao centro de Depois saúde. de terminar a concessão que ainda está em vigor, feita pelo anterior executivo, digo eu. Estou a perguntar. Deixe-me só, eu tenho conhecimento da concessão, tenho conhecimento da concessão quando E termina. sabe que tudo isto está a dizer é impossível neste momento. Não, e tudo não. Não é nada Não é impossível. impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Então, como Como é que a Câmara Municipal fez o investimento na central de caminhonagem e o estacionamento que se fez lá não entrou em colisão, Porque não estava na zona de proteção da Claro. concessão. porque nós temos Mas todo o resto está. Já está a Tudo. falar do centro histórico. Atenção, Centro histórico. estamos a falar de alguns lugares onde possa iniciar-se essa construção sem colidir e encontrar parceiros que o possam fazer e essas Sabe, como construções. eu sei, com certeza que parte do estacionamento da Quinta do Seixo está permanentemente vazio. Eu sei, O senhor acabou de eu falar sei. e a E é preços barato. estão Eu um sei. terço Eu do sei. dos outros. Eu sei, e tenho incentivo. Mas E eu acho que há alguma coisa que também os utentes muitas vezes também não utilizam por falta de clarificação. Eu acho que o próprio sentido de trânsito ali e a não divulgação, até um pequeno cartaz Mas, anúncio a indicar o parque. Aquele parque mais publicitado, logicamente que levaria com muita gente. Eu quando estive no IFP, as pessoas quando tiveram lá obras e não podiam estacionar os carros, ao preço que estavam a pagar, justificava pelas multas que ali davam para arranjar um estacionamento, É baratíssimo. colocá-lo lá. Portanto, mas é assim, mas nós temos essas dificuldades noutros lugares. Mas é preciso ver que aquele parque está vazio porque esses serviços ainda não estão instalados no centro histórico. Atenção. Vamos ver. Já ficam Eu Eu tenho vou Mas esperar, eu vou esperar para ver. Não, e não só, porque aquela rua que eu lhes falei que vai ser intervencionada no fundo do mercado, para a farmácia, para a direita, Pedro Menezes, essa e a que desce, que vai deixar de ter estacionamento, contabilizem lá os estacionamentos que lá estão. Eu próprio, em sessão de Câmara, disse que havia condições, de acordo com o que eu estava a ver, para alargar os passeios e permitir que mesmo assim se criasse uma faixa de trânsito. O argumento, não, as pessoas que estão lá, que moram lá, têm casa e podem estacionar dentro. Foi este o argumento utilizado pelo Executivo Municipal do Partido Socialista. O que quer dizer claramente que estão pouco preocupados com os estacionamentos na cidade de Tadial. Estão mais preocupados em buscar um financiamento ao abrigo do PEDU que lhe permita fazer uma obra que levante o paralelo e que o coloque outra vez muito direitinho, sem fazer uma intervenção que de raiz, Vai estar paralelo pela outra vez, não. Claro que não é essa intervenção do professor António Carvalho. Não, sabe o isso. que o professor António Carvalho... Acabou de dizer que vai haver intervenções de fundo até retirar estacionamento e tudo mais, mas sabe que vai levantar o paralelo e pôr outra vez. É em termos de O argumentação. Rodrigo Sá não percebeu o que eu quis dizer. Eu ainda não percebi Mas nada, eu já percebeu? não sei que se ainda não Mas percebeu, Já percebeu, se eu ainda ainda não não percebeu, percebi Nós nada. se ainda estamos não com uma percebeu hora de nada. programa. Tenho outra Estamos questão. com uma hora de programa. E, portanto, eu e o que eu propunha era que fizéssemos uma ronda final, mas agora aqui íamos pedir que não tivessem este tipo de comentários, porque senão não saímos daqui e demoramos muito mais tempo. Portanto, era que colocassem perguntas mais concretas possíveis. Resposta concreta, que era o que gostaria de ouvir. Mas são respostas concretas. concretas. Mas eu vou. Vamos fazer então eu uma vou- ronda final. Vamos começar começar. então para ti. É só favor. E isto porquê? Porque eu estava-me aqui a lembrar, estávamos a falar de piscinas e lembro-me de outra coisa. E é bom que fique aqui claro que a noção de loja do cidadão que
o António Carvalho tem para a nossa cidade não é a mesma que está a ser levada a cabo pelo Partido Socialista. É bom também que as pessoas saibam que não houve aquela proposta para onde vai a loja do cidadão, que é propriedade de uma sociedade detida por algumas pessoas desta cidade que compraram aquele prédio, e eu por acaso estou curioso para saber a data de compra do prédio, o valor de compra do prédio e quanto é que a Câmara vai pagar de renda. Porque acreditem numa coisa, eu trabalho que me farto. E a mim não me aparecem negócios bons. Aliás, os negócios que me aparecem são negócios, geralmente, onde eu pago o que tenho, ao preço justo. Não estou a dizer que não comprar ao preço justo. Comprar ao preço que lhe venderam, portanto foi o preço justo. O que é certo é que a loja do cidadão vai ser uma mina de ouro para os seus proprietários. Para os proprietários daquele imóvel. É uma mina de ouro. Pagar 11.000 euros de renda por mês de um imóvel que ao fim de 6 anos está pago, isto é uma mina de ouro. E acreditem, Câmara Municipal, que havia e houve quem vos apresentasse uma proposta por menos valor do que esse. Amanhã temos cá Rui Não tem problema Santos, nenhum, e acho que é digo uma quem questão- foi. Não, acho que é uma proposta, questão. Acho que é uma questão. mas que até o pode podes ser preparar. colocada. A proposta das galerias. Mas pode dizer ao Rui, senão até eu lhe mando uma mensagem. Dizer assim: as galerias Carf foram ou não foram uma proposta para a instalação da loja de cidadão. E foram ou não foram por um valor inferior. E foram ou E não foram tinham aceitos ou não pela tinham- Associação de... Vamos deixar essas E perguntas tinham para ou não amanhã. tinham. Para mim. Vamos lá. Agora as perguntas ao Não, nosso isto candidato. vai de encontro àquilo que o António estava a dizer sobre o conceito de loja de cidadão, porque depois amanhã o professor Rui Santos, ou o engenheiro Rui Santos, estará cá e, se quiserem, até convido o dono das galerias Carf para cá estar também, para lhe explicar quantas propostas é que fez à Câmara Municipal, que até estiveram cá técnicos do Governo, que até acharam muito giro. Verificar. E Bom, verificaram mas bem. vamos lá, eu pedi para vocês serem mais concretos então nas perguntas agora. Professor António Carvalho, uma das questões que o Partido Socialista usou como bandeira na última campanha eleitoral, estamos a falar de piscinas, tem a ver com água, foi a diminuição da fatura da água. Algo que se pensava que não seria possível no município. Conseguiram baixar a fatura da água. Não o fizeram no primeiro ano, não o fizeram no segundo, Não, fizeram Foi no segundo, Foi? voltaram a fazer no terceiro. no terceiro. E aquilo que eu Não, lhe pergunto é, este é o quarto. No quarto. No quarto. Segundo e no quarto. no terceiro e No no segundo e no quarto. quarto. No segundo e no quarto? 8% Aquilo do que eu lhe do pergunto segundo muito ano. concretamente é o seguinte: se for eleito Presidente de Câmara, vai manter esta redução na fatura da água? Porque até me disseram a mim, e não sei se lhe disseram assim, que até em sua casa o preço da água baixou. E portanto, que seria É Vila indesmentível, Realense, com certeza que e portanto que seria indesmentível Vou dar- porque a fatura da água que tivesse baixado. E eu Eu vou pergunto, dar- vai manter essa descida da fatura da Eu vou água? dar- Vai baixar ainda mais? Vou dar uma resposta Ou vai subi-la? vou dar uma resposta muito concreta, objetiva e com bom senso e não mudando de opinião relativamente ao que disse há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, olha, até quero dizer, eu vi uma coisa, quer dizer, eu também estranhei muito que numa altura em que eu levantei esta questão sobre o preço da água, o candidato do Partido Socialista, atual Presidente da Câmara Municipal, tenha ido para 2 jornais locais dizer que estava muito indignado, e o que eu estranhei não foi ele estar indignado. O que eu estranhei foi que os jornais nem sequer me ouviram para perguntar qual a indignação. E, portanto, aqui fica já aqui a deixa para esses jornais e para a forma como atuam relativamente ao ouvir e o contraditório relativamente à situação. Fake news, fake Relativamente ao restante, é assim. Eu há 4 anos atrás tive a oportunidade de dizer que a água não poderia baixar se não houvesse uma descida em alta. O que é que isto significa? O Douro e Pavia tinha a água a 21 cêntimos, Vai, não deu e vai a 21 cêntimos, aqui a 57 e por aí. Ou seja, não podíamos nós baixar a água desta forma. Quando a água pudesse baixar em alta, logicamente que se aceitava que esta redução se refletisse no valor da fatura. E foi esta questão que sobre isto eu levantei. É assim, efetivamente, em 9 de abril de 2015, exatamente pela criação das Águas do Norte, pelo Dr. Pedro Passos Coelho e a localização em Vila Real, a água baixou 26% em alta, 18,3% o saneamento. O que é que isto significa na prática? O que é que este executivo que prometeu mundos e fundos, que dizia que éramos a água mais cara, éramos o 14º, continuamos o 14º, e agora até dizem uma coisa que o Sr. Vereador responsável disse na Assembleia Municipal, que há 4 anos nós é que estávamos mal. Não, agora não. São os outros que estão mal, a nossa água está bem. Mas, indo de encontro àquele valor, é assim. Porquê é que baixou 2% na água
Na fatura. Na água. Na fatura. Desculpa, O senhor já não é a primeira vez que eu ouço dizer. o Rodrigo E o senhor Sá, sabe o tão bem Rodrigo como Sá, eu, se comparar o Rodrigo com metros Sá, o cúbicos. Rodrigo Está Sá, aqui uma fatura. o Sim, sim, Rodrigo, sim. o E eu Rodrigo com os mesmos Sá, metros cúbicos deste ano. o Rodrigo Sá, é assim, eu já lhe apresentei faturas em sessão de Câmara. Sim. Eu já apresentei faturas em sessão de Câmara e mostrei-as. E a determinada altura, quando eu mostrei muitas, e eram as minhas, o Sr. Presidente disse, eu também podia pegar aqui num montinho de faturas e dizer... Não foi isso que foi feito, Não, foram entregues faturas. ouça, Foram entregues faturas de 5 Ouça, metros cúbicos, ouça. de 9 metros cúbicos e 12 metros cúbicos. eu vou dizer Que ao provam Rodrigo, eu vou que dizer ao a Rodrigo Sá, fatura destas. eu vou dizer ao Tudo Rodrigo... tudo que eu diga em contrário não é verdade. Rodrigo- E eu tenho muita pena de ter que dizer isto em frente ao nosso Desculpa auditório. lá, Se a fatura não baixou 10%. o Rodrigo Sá vai-me permitir dizer que o que baixou não foi na fatura da água, o que baixou foi o preço na água. Isso não é na verdade. água. E baixou 2% mais 8%, 10%. Quando deveria baixar 26% na água e 18,3% do Quanto saneamento. é que na Ou fatura seja, corresponde à compra ou da água? ou seja, dizer claramente, desculpe, eu estou a responder ao Albano, Não está a o que dizer verdade, é significa, importante o que perceber. significa que na prática, se nós pegássemos uma fatura, na célebre fatura dos 10 metros cúbicos, significaria que a EMAR comprou os serviços da água e do saneamento 3,10€ mais baratos e vendeu 52% mais barato. O que quer dizer que nem sequer fez refletir no valor do preço que está a pagar relativamente àquilo que comprou. E quem compra mais barato pode vender pelo menos mais barato em função disso. O que significa claramente, a resposta concreta ao Albano, é dizer-lhe claramente, aquilo que eu disse há 4 anos foi que se baixasse em alta, baixaria ao consumidor. Como ela baixou 26% em alta, em água, 18,3% do rendimento, e esses valores ver ser refletidos na fatura da água. Muito bem, vamos Será então, ainda mais baixa a fatura da água. vamos então ouvir agora a última pergunta do Bruno. As medidas concretas. O senhor Esta- mais rápido, agora são 17%. Vamos ouvir então a última pergunta do Bruno. Temos eu pelo menos tenho. Oh, desculpa, Rodrigo, ninguém está a brincar com Está a isto. brincar, está a Ninguém- brincar. o Rodrigo vai-me permitir que eu sei o que é que significa e por isso lhe disse o que é que significa o preço da água. A baixa dos 10% no preço da água Na fatura da água, na fatura significam 52 cêntimos. É isso que já o percebeu, preço tá? da fatura Pronto, está esclarecido. 10% mais Não, barato. eu Eu sei sei que é Não, difícil ver Vamos o ter PSD que- prometer baixar ainda mais. Vamos então ouvir o não Bruno. pode. Não vou pegar Não mais. vais pela água? Não, pela água não, porque até é uma questão que conheço, porque também sou operador das águas do Norte, portanto conheço bem. E esta conjectura e a fusão que foi feita em Alta e a respectiva diminuição da fatura e do preço do custo da nossa água, portanto, apesar de ser uma água que é de excelente qualidade para as nossas excelentes qualidades de captação. Passam pelas suas mãos. Sim, também. E faço muito Também é gosto. culpa do- E fazemos muito gosto em ter uma excelente água de qualidade a nível nacional. Independentemente disto. Tal como eu disse há bocado, e pegando um bocadinho nesta noção que eu tenho, também estou habituado, portanto, a ouvir de alguns candidatos à Câmara de Vila Real grandes propostas em nível de captação de investimentos. Já ouvi aqui da parte do candidato António Carvalho que, ok, atratividade, mas não é todo o preço, ou seja, há cadernos internos que vão ter que ser cumpridos. Portanto, há propostas que vão ter que ser, não direi coagidas, mas haverá um acompanhamento diferente e fico agradado de ouvir esse tipo de coisa. Gostaria de uma palavra em relação ao Hospital de Vila Real. Eu já lá vou há bastante tempo. Felizmente não sou um utente assíduo, porque gosto de uma saúde até bastante boa, mas aquilo está aqui. Eu estou farto de ouvir que tem hospitais privados para Vila Real, inclusivamente já me disseram a mim, pá, se tiveres um seguro de saúde que custa 75 euros por ano, portanto, podes ir aos hospitais privados. Pronto, mas eu É barato, continuo. é barato. Eu já ouvi falar tantas coisas. Há talvez um plano de saúde. Eu se calhar até já acredito em tudo, mas nisto não. Seguro de saúde é mais caro. Eu gosto de ir ao hospital privado e aliás, e sei que está pejado de excelentes profissionais a nível europeu, não é só nacional. No hospital público, estás tu No a hospital dizer. público. No hospital que a gente Temos tem privado. direito. Não, que nós temos direito. É gratuito. Sem dúvida. Eh, Gratuito, Estamos não é? habituados a... Pagamos uma taxa moderadora que não é barato. Sim. Sim, mas vamos lá então à Somos pergunta, iguais. senão... A pergunta é, a visão do candidato à Câmara Municipal é esta contínua política para o hospital público,
não haverá também essa necessidade e esse acompanhamento tal como tem para a atratividade privada, o que é que vai poder fazer também para o hospital público? Ora bem, não vou dizer que o facto de existirem hospitais privados é mau. Logicamente, e seria de mau tom dizer, tenho alguma preocupação relativamente à qualidade do hospital público. Por força de muitas das coisas, aquilo que é bom passará para os hospitais privados e o público fica esvaziado. E nós sabemos, tive a oportunidade de dizer muitas vezes, que o financiamento dos hospitais públicos são, também para além de uma fatia que vem do Orçamento do Estado, de uma forma direta e para todos os hospitais, em função da sua categoria, é por atos médicos. E, portanto, por cada ato médico, há um valor que é transferido para o hospital. O que significa que vai haver uma diminuição muito significativa dos atos médicos nos hospitais, que a determinada altura vão deixar de dar sustentabilidade a alguns serviços e a algumas valências. E, portanto, isto é uma preocupação que devemos ter. E porque os privados vão servir interesses de muita gente que tem, o Bruno falou do seguro, ou de outros serviços, ou de outros serviços da ADC e outros serviços que poderão ter acesso fácil a esses hospitais privados, mas que temos alguma preocupação relativamente ao que é o serviço público do Hospital de Vila Real. E, portanto, há que acautelar que estas situações não acontecem, sob pena de que os mais prejudicados são aqueles que têm mais dificuldade. E, portanto, há que acautelar isso perante os governos que estiverem presentes, no sentido de que essas valências continuem a existir. Mas preocupa-me, sinceramente, porque é o natural, será normal e natural que estas coisas possam vir a acontecer por força desta diminuição. Já acontece com alguns serviços no Hospital de Vila Real e a dificuldade continua a existir e, portanto, eu acho que essa é uma preocupação que devemos ter e de acompanhar. Muito bem, então, Rodrigo, última pergunta para o nosso candidato hoje aqui no José Manuel Carvalho, na apresentação da candidatura do Engenheiro Vicentes, na qual eu estive, com muito gosto, não é evidente, durante o seu discurso ele afirmou que no próximo mandato, caso volte a ser eleito, também tenho que fazer esta afirmação que eu desejo, evidentemente, que regressará ao mapa das juntas de freguesia e fará, digamos assim, uma revisão daquilo que foi o processo de uniões de freguesias, de unificação de freguesias, que aconteceu, como bem se recorda com certeza, em 2012, 2013, e que deu origem ao mapa de freguesias que hoje temos, com 20 freguesias, com várias uniões de freguesias, algumas delas que farão eventualmente sentido, outras que eventualmente não farão sentido nenhum. E o melhor exemplo, talvez, de uma que eu considero que não faz nenhum sentido é de Nogueira e Ermida, que são duas localidades que ficam separadas fisicamente, hoje pertencem a uma união de freguesias e são uma unidade territorial única e, no entanto, se calhar não têm tantas afinidades como isso. Aquilo que eu pergunto ao candidato António Carvalho é o que é que pensa do atual mapa das freguesias, se tem como ideia também rever o mapa das freguesias do Conselho de Vila Real, ou se lhe parece que o processo em 2012, 2013 correu bem, está tudo perfeito e se não há nada mais para mexer. Ora bem, há um bocadinho, quando o Rodrigo Sá colocou a primeira questão, tocou-se aqui num assunto em que eu disse que ia falar e que ninguém quis falar e que pensei que iriam falar, como disseram, e se vamos falar, temos oportunidade de votar. E pensei que o Rodrigo Sá falaria nisto. E, portanto, não vou deixar de falar nele. Que é reduzir o IMI para a taxa mínima. E, portanto, isto é atratividade ao nível das pessoas. Para que as pessoas se fixem em Vila Real e que tenham melhores condições do que têm nos conselhos. Sabe que a candidata do CDS, não foi isso que lhe perguntei, a candidata do CDS esteve aqui no último programa e foi ela própria que demonstrou que isso não é verdade. Mas em Santa Marta, o Rodrigo Sá, as taxas são mínimas, se me permitir, não estou aqui a discutir o que é que eu perguntei as coisas. O Rodrigo Sá, muito concreta. António Carvalho, eu fiz uma pergunta muito concreta. eu falei sobre mapas. O homem já responde às freguesias. Até vai dizer como é que votou o Guiães e Abassas contra a orientação do próprio partido. O Rodrigo Sá vai-me permitir, o Luís Mendonça está aqui e acho que tem que pôr um bocadinho de ordem nisto, porque o Rodrigo Sá é especialista em tentar levar a conversa para onde venha com... Eu fiz-lhe uma pergunta, você está a tentar levar a conversa para onde eu vou levar a conversa para onde eu a ia levar no início e que não permitiram ser afiado. E portanto eu acho que essa questão é de crucial importância, porque é a tal atratividade de que eu falo ao nível das pessoas. E, independentemente do que outros pensam sobre o assunto, eu vou dizer o que é que eu penso sobre o assunto. Efetivamente, o aumento de receitas de IMI desta Câmara Municipal desde 2012 é muito significativo. Muito significativo.
é de mais de 2 milhões e 200 mil por cada ano. E daí a razão, Isso não é verdade. O aumento não é verdade. Foi para 2 milhões. Se o Rodrigo sabe permitir em Eu posso 2 dizer o valor então exatamente. não precisa que eu sei. Não Precisa, sabe, é o pouco mais, Rodrigo né? Sá não precisa que eu sei, sou vereador na Câmara Municipal, discuti isto Mas é muitas pouco vezes, mais, não é? sei melhor do que o Rodrigo Sá, porque não estou a dizer Gostava asneiras. de saber. Não, sei Isso é melhor do outra que o coisa. Rodrigo Sá. E portanto eu vou dizer ao Rodrigo Sá o seguinte, e se me permitir Permite. chegar ao Gosto. fim, é assim. Em 2012 a receita de IMI era 3 milhões 600 e qualquer coisa mil. Em 2015 a receita é de 5 milhões 824 mil. Eu não subiu 2 milhões de euros por ano. Desculpe. 2,2 milhões de euros relativamente a 2012, em cada um dos anos. E, portanto, se o Rodrigo Sá É verdade. não tem esses dados, eu posso lhe deixar uma cópia. Eu posso lhe deixar uma cópia dos valores que estão no relatório... Desculpe, não conhece, porque se conhecesse, estes valores são retirados do relatório de contas, são retirados do relatório de contas e diz claramente, já que o Rodrigo não sabe, 3.628.009. Em 2013, a primeira aplicação para 4.600.000. 5.800.000 e por aí adiante sempre nos 5.800.000. Estabilizou nos últimos 3 anos. Estabilizou. 5 milhões a Estabilizou cada ano. nos- Ou seja, ao contrário do que o senhor disse, não subiu 2 milhões a cada ano. Porque senão a começar em O 3 Rodrigo anos, Sá- 4 o Rodrigo anos Sá- depois, sabem o- 8 mais 3, O Rodrigo 11. Sá, Está em o Rodrigo 5.800. Sá, vou-lhe lembrar o que diz o Sr. Presidente da Câmara diz quando pagou dívida. Pagou esta 8 aqui, milhões de euros. pagou este diferencial que vai de 2012 dos 3 milhões 600 em todos os anos, que obrigatoriamente... Então o dinheiro não foi usado para festas, foi usado para pagar a dívida que o PSD deixou. Posso? Foi o que o senhor estava Ainda a bem, dizer. o Rodrigo Sá vai ouvir até ao fim, se me permite. Com gosto. Se me permite e com E educação. no final eu gostaria de obter a resposta à pergunta vou obtê-las final. todas. O Rodrigo Sá vai com educação ouvir as... Toda a Com educação. Não está a tê-la, porque senão deixava ouvir. Ouvia e no fim contestava. É assim, o que eu disse foi que este diferencial obrigatoriamente foi para pagar a dívida. Ainda bem, Se conhece a lei do Orçamento do Estado, se não conhece, olha, agora digo eu. Ainda Se quisesse, devia saber. Ainda Não é verdade? bem que teve que pagar dívida. Sabe porquê? Porque houve obra. Houve muita obra. E que Então o dinheiro não foi mal gasto, foi para pagar a dívida da obra. eu vou dizer ao Rodrigo Sá que há alguém que paga 7 milhões de dívida. Foi. 7 milhões e 600 e tal mil de dívida, que eu sei quantos foram, e não vai a seguir contrair uma dívida de 2 milhões 940... contraiu. Ouça. Contraiu? Sim. Sim, portanto, o município recebeu esse dinheiro. Está a dever esse dinheiro ao banco. Posso? Estou-lhe a perguntar, a Claro que resposta é está. sim ou Claro não. que está. Portanto, neste momento, o Neste- senhor afirma... neste o senhor afirma- momento, o município deve a uma entidade bancária 2.941.000 euros relativos a um empréstimo feito para pagar a 20 anos com um período de carência de 2. Não está a pagar já. Alguém vai pagar daqui a mas já 2 o por recebeu, mais mas 20 já o anos. recebeu, diz o Posso- senhor. Não, eu não estou a dizer... Então, está a dizer que deve, é Contraiu. Contraiu um Contraiu. empréstimo. uma autorização para contrair É um diferente. empréstimo. Estão a ganhar em Contraiu. Contraiu. E E agora, agora... tenho dito isto várias e vezes agora- e sabe que não é e agora- verdade. e agora- Sabe que não é verdade. E agora vou Professora dizer... Ana Carvalho não disse Vou que o dizer ao município Rodrigo recebeu Sá... 3 milhões. Vou dizer ao Rodrigo Sá Disse uma que vai outra buscar coisa uma à dívida. questão que ele me levantou. Para É pagar assim, os que vierem. à questão que ele me levantou. É assim. É que não há um tostão. Mas é é assim, assim, o Rodrigo Sá anunciou... Não há um tostão. O Rodrigo Sá anunciou que o candidato do Partido Socialista vai fazer agora a revisão, a reanálise. Disse que vai reanalisar esta situação. Mais uma vez, nos últimos 15 dias ou no mês, que se resolve mais estas questões todas. Porque teve tempo para debater esta situação. E eu quero dizer o seguinte, apesar de toda esta reorganização, para já, eu acho que a reorganização devia passar primeiro pelos conselhos. E, portanto, quando se fez nesta altura, desta forma, fez-se quase de régua e esquadra a fazer um desenho que não foi, em minha opinião, o melhor, e o Rodrigo Sá deu um exemplo concreto da Ermida e de Nogueira, com a qual eu concordo, e olha, estou a concordar com o Rodrigo pela primeira vez. Oh, já concordou tantas vezes. Estou a concordar com o Rodrigo pela primeira vez, com o qual eu concordo, e posso lhe dizer uma coisa que eu fiz nessa Assembleia Municipal a esse propósito, que votei contra. Fiz declaração de voto. Porque o pressuposto que se criou ali para não se fazer determinada agregação que eu, em conformidade com o que estava definido, devia ser feita também, eu votei contra essa agregação. E entendo que em algumas situações elas são aceitáveis. Que noutras situações não é uma questão de número, mas uma questão de alguma identidade e às vezes pode ser bem mais pequenina.
e ter necessidade de existir como freguesia por uma prestação de um serviço de maior... Então concorda com o candidato de do maior Partido Socialista que é não necessário concordo, votar? eu não concordo com o candidato do Partido Socialista. Eu não concordo com o candidato do Partido Socialista. Eu estou a dizer o que penso, eu estou a dizer o que penso relativamente a este assunto que foi levantado. Eu não ouvi pelo fazer Rodrigo. uma proposta. E a Já, proposta... Rodrigo Sá, Não, estou a dizer nesta eu- campanha, não ouvi fazer nenhuma proposta. Não, mas o Rodrigo Sá vai ter oportunidade de ouvir muitas propostas, de ler o nosso programa eleitoral. Se eu Há souber muito ler, tempo. o senhor acha que eu não sei ler? Pois, se souber ler, às vezes. E portanto, o que eu disse aqui claramente foi que concordo que haja alguma necessidade de alguns ajustamentos, de alguma. E porque eu acho que há coisas que se fazem hoje e que carecem de alguma alteração. Eu podia pegar, olha, dou um exemplo concreto assim. Nós pegamos a Carta Educativa, que à data, quando se fez aquilo, parecia uma coisa muito bem consolidada. Parecia, não. Parecia uma coisa muito bem consolidada. Eu já na fase final, quando estava para construir o centro do Douro, Isso eu achei achei e tive oportunidade de o transmitir ao Executivo do Partido Social Democrata na altura, de que me parecia, inclusive quando se levantou a questão da Escola de Almogueiras, eu disse, não tem sentido fazer obra ali se depois vamos fazer um centro escolar. E, portanto, mesmo nesta altura, aquela questão que, por exemplo, este Executivo quer levar por diante, para dar este exemplo concreto, para vermos Carta Educativa, de trazer para a antiga Escola de Enfermagem um novo centro escolar, atraindo dali, ou trazendo para ali, gente da Campeã, ou seja, toda aquela gente, deslocalizar toda aquela gente, eu acho que, independentemente disso, se calhar ainda vamos a tempo, em conformidade com aquilo que eu estava a dizer relativamente a outros, que há alguns locais lá em cima que têm gente suficiente para ter, e que aproveitando algumas infraestruturas se podia repensar isto. E por isso é que eu digo para É um ordenão mínimo Sim, escolar, não eu é sim. escolar como o Mas do não, Douro mas ou assim, como... não, é no fundo juntar toda a gente da zona da Campieli. Ou seja, trazer praticamente para a cidade, que estamos no perímetro urbano. E eu isto acho que é preciso repensar, e que independentemente de quem o propõe, eu acho que nós estamos aqui, eu estou nestas coisas de forma séria e honesta a pensar, com todos aqueles que podem pensar de forma diferente de mim, mas equacionarmos as coisas assim. Será que não será melhor esta solução? Repensar isto. Voltamos atrás. A Carta Educativa não foi revista. Se fôssemos a ver o que está previsto também de Carta Educativa, é um centro escolar da Campeã e não ali. Portanto, a Carta Educativa prevê aquilo. O que estava inicialmente Sim, que previsto está previsto. bem há Ora, 10 se anos nós, atrás. se nós agora entendemos que é possível alterar isso, vamos, se calhar, para coisas de menor dimensão que sejam sustentáveis e que deem Logo, qualidade. ele é pequeno. Que dejam, Pequeno, não, sei lá. não é pequeno. Não vai ser um rio. Não Não vai conheço, ser. com certeza que não conheço as Conheço, resoluções da... sim, mas não vai ser pequeno. Não vai ser Escola pequeno, porque basta que tenha como os outros 10 ou 12 ou 15 salas para ser grande e para trazer toda aquela gente que em Turgueda tem 3 turmas, na Campeã tem 2 turmas ou 3 turmas também, quer dizer, essas turmas deslocalizam-se para cá e causando mais entropia e mais dificuldade. Eu acho que é preciso repensar, discutir com a sociedade civil, encontrar soluções, conversar com as pessoas, para que a gente diga assim, o que é melhor para a cidade, o que é melhor para a educação, o que é melhor para a saúde. É preciso abrir portas e debatermos estas coisas com frontalidade e dizer assim, vamos ouvir as outras pessoas todas. Assim como o Sr. Presidente da Câmara há 4 anos prometeu que ia ouvir, lembra-se da Joana Rapazote, já falou nela ainda agora, ela disse-lhe no debate da RTP, que ele prometeu que ia ouvir até a oposição. E eu disse, não estás, não te enganara. Se ele não ouve os vereadores que lá estão e anuncia no Facebook, Então até vai como ao é que agora vai ouvir os da até vai ao oposição? encontro das vossas Então propostas. não ouve os vereadores, Não ouve os vereadores que estão, não ouve os vereadores. vereadores, porque sabe quando lhe causa algum ruído, quando lhe causa algum ruído, treme. E é esse ruído que eu sinto agora, sabe? Então, Sabe qual é o ou ruído? não. E terminava só para dizer desta forma. É que aquilo que alguns dizem, os 90 e tal por cento que há um bocadinho falado. Assim, há um bocadinho estavam a dizer que toda a gente achava que seria fácil o atual Presidente de Câmara ganhar e ser reeleito. Eu quero Sondagens terá o senhor. não terá sondagens nenhuma. Não, terá. Eu terei e tenho a sondagem do dia a dia e no contacto que tenho com as pessoas. E que as pessoas sentem que efetivamente é preciso dar uma volta a isto. Exatamente pela atratividade, para trazer mais gente, mais empresas, mais emprego, mais qualidade de vida, fixar os jovens nesta região. Porque é essa a minha postura e é assim que lutarei. Serei um agente junto das empresas no sentido de as trazer para cá. Farei aquilo que muitos não fazem relativamente a centros de atratividade empresarial na zona rural. Que permitirá, do ponto de vista, e o Rodrigo é da especialidade, permitirá ao nível do que E é, não por gosto exemplo, da um palavra cluster da floresta, encontrar forma de combater os incêndios, preparar os resíduos,
Mas trabalhar da isso. próxima vez que conversarmos, o programa vai ter que terminar. Da próxima vez que conversarmos, o Gustavo, nessa questão, porque de facto tem razão, sou sensível a ela, como em todas as outras, o senhor me desse coisas concretas, um cluster na zona. Bom, Mas o Rodrigo é todo muito pragmático. E foi tão pragmático como o assessor do Sr. Presidente da Câmara não conseguia levar por diante nenhum empreendimento sério. Durante 4 anos. E, portanto, aquilo que este Executivo recebeu em termos de financiamentos das participações europeias, dos fundos comunitários relativamente às obras que tiveram, que foi 5 milhões, 3 milhões, 2, 1 durante estes 4 anos. Nos próximos não vai haver, porque não houve projetos apresentados. António Carvalho, Veremos. muito obrigado por ter estado connosco aqui no nosso Eu espaço agradeço. de debate, quente, como vimos, aliás, também Mal sem, seria se não sem fosse ar, assim. sem ar-condicionado, aqui é mais difícil. Claro que sim. Portanto, obrigado por ter estado connosco. Nós voltamos então amanhã com o último candidato, que é o candidato do Partido Socialista, Rui Santos. Obrigado por estar connosco, enquanto nós aqui na rádio voltaremos depois a estar então, quando for na altura do debate com os 5 candidatos. Até lá, então, se não for antes, até à próxima. Muito obrigado a todos os ouvintes.